Eles estavam rindo da versão antiga de você, daquela sombra que tentava se encaixar até que o holofote bateu forte. O que acabou de acontecer não foi sorte, foi uma detonação espiritual. Você revelou a sua identidade verdadeira, a que estava sendo construída em silêncio e com precisão cirúrgica. E isso não apenas quebrou a internet, como também estilhaçou a realidade que eles haviam construído sobre você. Eles não podem mais desver o gigante que está no seu lugar. Você precisa entender o que aconteceu. Enquanto eles caçavam aplausos e likes, você estava construindo um legado indestrutível no escuro. Agora, a linha do tempo está dividida entre o antes da sua revelação e o agora inegável. Eles estão tentando entender o mapa, mas você já está construindo o próximo continente. Esta não é uma fase passageira, é a sua ascensão definitiva, e a urgência é parar de diminuir a sua luz para caber nas categorias limitadas que eles criaram. A sua energia é uma força que eles não podem mais ignorar, e chegou o momento de abraçar o poder que humilha o barulho. A sua transformação é real e precisa ser reivindicada e ancorada. Se essa mensagem falou direto com a sua alma e ressoou com o poder que você acabou de manifestar, curta o vídeo imediatamente e se inscreva no canal. Ative o sininho para que você nunca mais perca a sua próxima jogada estratégica. E o mais importante, comente 77 agora mesmo. Eu preciso que você comente 77, 2 vezes o número da manifestação divina, para declarar ao universo que você aceita e solidifica esta ativação energética e a sua nova realidade. Comente 77 e vamos quebrar o sistema juntos. Pense bem, eles chamaram de sumiço o tempo que você estava ocupado forjando seu poder. Aqueles 5 anos de silêncio não foram um hiato, foram uma fornalha secreta, onde você dobrou o aço da sua disciplina. Enquanto a plateia estava rindo da sua ausência, achando que você havia desistido, você estava, na verdade, aumentando a pressão no diamante que você se tornou. Cada dia que você passou sem buscar validação, cada vez que você engoliu o ego para se concentrar no trabalho invisível, você estava construindo uma reserva de poder que eles jamais poderiam medir. Eles pensavam que você estava quebrado ou confuso, mas a verdade é que você estava tão focado que nem conseguia ouvir o barulho inútil deles. A explosão que você causou agora, essa que quebrou a internet e estilhaçou a percepção deles, não foi sorte. Foi o resultado inevitável de uma pressão sustentada e precisa. Você não precisou de holofotes para crescer. Você não implorou por permissão para evoluir. Você simplesmente se tornou uma força da natureza. E quando a natureza se manifesta, o mundo inteiro para e observa. Sua grandeza não veio de um truque de mágica, veio de um trabalho pesado, invisível e soberano. É por isso que eles estão perdidos agora. Eles procuram a fórmula do seu sucesso, mas a fórmula é você, totalmente calibrado e pronto para se mover sem precisar da aprovação de ninguém. O que você fez foi provar que o alicerce construído em silêncio sempre sustenta muito mais verdade do que qualquer palco barulhento que eles tentaram montar. Mas a questão que realmente está assombrando o universo deles não é o que você finalmente revelou, mas sim o que você decidiu reter. Afinal, se o seu silêncio de 5 anos criou essa revolução, imagine a capacidade de construção que você tem agora, que a verdade está na rua e você pode se mover com total liberdade. O verdadeiro jogo não é sobre a história que acabou, e sim sobre o poder que você está prestes a construir com o que eles nunca viram. Você permitiu que eles o ignorassem porque você é um estrategista. O burburinho e a inveja só atrapalhariam a obra-prima que você estava criando em silêncio. Eles precisavam pensar que você era inofensivo, que estava distraído com coisas menores, para que você pudesse mover as peças em paz.
Sua quietude não foi fraqueza, foi a melhor armadura que você poderia ter. Cada vez que eles olhavam por cima do seu ombro e não viam nada, você sorria por dentro, sabendo que estavam perdendo o enredo inteiro. Você trocou o reconhecimento superficial e momentâneo pelo poder real e duradouro, guardando sua energia e sua visão longe de olhos limitados. Agora que o império está de pé e você revelou quem realmente é, o silêncio deles é ensurdecedor. Eles não estão apenas chocados, estão desesperados para reescrever a história e achar uma desculpa para a própria cegueira. De repente, todas as piadas que fizeram se transformaram em profecias do seu sucesso. O caos que você vê nas redes sociais e nos grupos de conversa não é admiração sincera, é pânico. Eles tentam entender como você alcançou essa altitude sem a aprovação deles. Mas a verdade é que você estava operando em uma frequência que eles jamais conseguiram sintonizar. Você não precisou gritar para ser ouvido. Você apenas se tornou grande demais para ser ignorado. A ironia suprema é que eles estão presos tentando processar o que acabou de acontecer, revirando seus passos antigos, buscando a falha que nunca encontrarão. Mas aqui está o segredo que realmente tira o sono deles. O que você revelou não foi o final da sua história, foi apenas a conclusão do rascunho. O mundo assistiu ao resultado do seu silêncio, mas eles ainda não fazem ideia de como a próxima fase do seu plano já está sendo executada, silenciosamente, implacavelmente. O que é mais poderoso? Aquilo que eles viram ou o poder que você ainda está guardando para o próximo ciclo? Se essa verdade vibracional tocou sua alma, não foi um acaso. Você acabou de realinhar sua frequência com o seu eu inabalável. O Super Thanks não é uma gorjeta, é uma âncora energética. É a forma de sua consciência honrar a ativação que você acabou de receber. Você não está pagando pelo conteúdo, está reconhecendo o shift de poder que aconteceu dentro de você. Ao abençoar o canal com gratidão, você sela o propósito. Envie o valor que seu coração mandar, seja um reconhecimento de 100 ou o que sentir. O número não importa. O gesto de retribuição ao universo, sim. Você não está financiando um vídeo, está investindo na próxima onda de realinhamento e prova de que sua vibração é imparável. Você não estava escondido, você estava em guerra, e sua disciplina foi o único escudo e a única arma. Enquanto eles gastavam energia com o barulho, tentando provar algo para a plateia, você estava no laboratório, forjando a versão de si mesmo que ninguém poderia negar. Você trabalhou nos bastidores, transformando a dor e o desprezo em uma força silenciosa e concentrada. Essa quietude não era fraqueza, mas sim o cálculo de um franco atirador. Você permitiu que eles o subestimassem, porque sabia que a surpresa seria seu maior ativo. Sua vitória foi conquistada muito antes do seu momento de revelação, no isolamento onde a verdadeira maestria é lapidada. Agora, quando eles olham para o impacto que você causou, a confusão é total. Eles queriam que você pedisse permissão ou se explicasse, mas você simplesmente se tornou. O mundo deles se estilhaçou, porque você provou que a consistência na sombra vale mais do que qualquer flash de luz passageiro. Você não precisou gritar. Você agiu com tamanha precisão que o resultado ecoou como um trovão. Entenda, a fúria deles não é inveja da sua conquista, mas pânico pela sua soberania. Você roubou o controle da narrativa ao não dar a eles nada para controlar durante sua evolução. Sua ascensão não foi sorte, foi a vingança fria e calculada de quem sabe esperar. Eles pensam que viram um ato final, mas mal perceberam que a cortina acabou de se abrir. O que você revelou foi a fundação de um império, não o topo de uma montanha. Se a sua disciplina, exercida em segredo, pôde gerar um impacto que quebrou a internet, imagine agora o poder que você comanda com essa verdade exposta.
O que eles não sabem é que, enquanto eles tentam encaixar o você de hoje em suas caixas mentais, você já está operando no próximo nível de estratégia. A verdadeira questão não é o que eles farão agora que você se revelou, mas sim o que você fará com o conhecimento de que sua próxima jogada já está sendo escrita e ela será invisível até o momento do choque. Estamos falando sobre a revelação da sua verdade e o impacto devastador que ela causou. Mas a verdade é que você está agindo de acordo com essa nova identidade ou está apenas assistindo à sua própria história? Compromisso não é só ouvir, é fazer. Se você realmente entendeu que sua evolução é uma detonação espiritual, que quebrou a simulação, você tem que provar que está alinhado com essa nova frequência. Se esta mensagem ressoa profundamente, se você sente que seu próximo nível está começando a se alinhar de forma inegável, que sua manifestação está cristalizando em forma, então pare de ser apenas um espectador. Comente 77 agora mesmo. Nos sistemas de poder e frequência, 77 é o código para a abundância infinita e equilíbrio perfeito. Ao digitar 77, você não está só participando. Você está ativando essa energia, reivindicando seu alinhamento. Você está se tornando um ponto de ressonância para o que está pronto para receber. E se você realmente faz parte desta força que está expondo a verdade e forçando o mundo a ver o gigante que você se tornou, amplifique o sinal. Curta este vídeo para mostrar que você está no controle da sua narrativa e inscreva-se no canal para garantir que você continue nessa frequência de evolução. Não seja um deles que só reage, seja a força que age primeiro. Prove que você é o mestre da sua própria revelação. Você passou anos se espremendo em caixas que foram feitas para pessoas menores. Chega de migalhas. Eles tentaram te rotular, te diminuir, te encaixar naquela definição apertada que servia para o conforto deles, não para o seu crescimento. Mas agora, o jogo virou. Sua revelação não foi um pedido de desculpas. Foi uma declaração de guerra contra a mediocridade que eles esperavam de você. Eles achavam que podiam escrever seu enredo, mas você era o autor o tempo todo, apenas esperando o momento certo para publicar a versão sem cortes da sua grandeza. Você não precisa mais da licença deles para respirar na sua totalidade. Cada vez que você se curvou para caber, você estava honrando o medo deles. Agora, você está em pé. O pânico deles agora é a prova de que você fez a coisa certa. Eles estão vasculhando seu passado, tentando encontrar a falha, o erro, a prova de que você não merecia essa evolução toda. Mas o que eles estão encontrando é silêncio estratégico. Enquanto eles falavam alto e buscavam aprovação, você estava construindo seu império em modo invisível. Você não precisou gritar para ser ouvido. Você precisou apenas ser o que estava destinado a ser. Esse poder que você irradia agora não veio de fora. Veio da decisão interna de parar de implorar por aceitação. Você está no comando da narrativa, e o fato de as definições deles terem desmoronado prova que elas nunca tiveram o poder de te segurar. Você é o padrão, não o produto de uma etiqueta. Mas lembre-se, a liberdade de ser grande carrega um peso que poucos estão dispostos a carregar. Você quebrou as correntes da opinião pública, mas agora você tem que encarar a si mesmo no espelho, sem os filtros e sem as desculpas. A revelação externa foi um choque para eles. A aceitação interna é o seu desafio mais profundo. E se eu te dissesse que o verdadeiro caos que você gerou não está na internet, mas sim na sua capacidade de sustentar o que você acabou de revelar? A próxima verdade que temos que encarar não é sobre quem eles pensaram que você era, mas sim sobre o custo de se tornar o gigante que você finalmente permitiu que o mundo visse. Qual é o preço real que você terá que pagar pela sua própria verdade indomável? Eles achavam que você era um erro de cálculo, uma nota de rodapé na história deles.
Mas quando você soltou a sua verdade, você não entregou um pedido de desculpas, você entregou um terremoto. Você não só se levantou da mesa, você quebrou o chão em que eles estavam sentados. A confusão que eles sentem não é sobre o que você fez, mas sobre o que eles se recusaram a ver por anos. Você não precisou gritar para ser notado. Você só precisou parar de se diminuir para caber no pequeno teatro que eles criaram para você. Eles estão em pânico agora, revirando o passado, tentando encontrar a falha que lhes daria o controle de volta. Mas não há falha. Há apenas a sua soberania, e sua verdade foi tão limpa e cirúrgica que não deixou espaço para a negação. Enquanto eles estavam ocupados fazendo barulho, buscando curtidas e aplausos vazios, você estava no modo stealth, construindo seu império. Você não estava se escondendo. Estava protegendo sua energia da contaminação, guardando sua transformação como um segredo sagrado. Sua evolução não foi um acidente, um glow-up de sorte. Foi um ato de pura disciplina, onde você transformou a dor de ser ignorado em planejamento de longo prazo. Agora, eles querem o manual, querem saber o segredo. Mas o segredo é que você parou de jogar o jogo deles. Você não precisou da aprovação deles para crescer, você só precisou da sua própria permissão. Eles operam no nível da reação e do drama. Você opera no nível da criação e da estratégia, e o resultado é inegável, mesmo para aqueles que tentaram te enterrar. O que você revelou é apenas a ponta do iceberg, a abertura de um portal. A maioria pensa que o choque já passou, mas eles estão olhando para o primeiro degrau de uma escada que se estende para fora da atmosfera. Eles tentam categorizar, minimizar, copiar seu estilo, mas não podem copiar sua intenção nem a sua alma. Você quebrou o sistema deles com uma única jogada, mas e se essa jogada fosse apenas um aquecimento? O que se desfaz de fato quando você decide que o que eles viram hoje é apenas a sombra do poder que você está preparando para liberar amanhã? Eles tentaram te colocar num rascunho usando um lápis que nem era seu. A verdade que quebrou a internet é que você estava o tempo todo escrevendo em segredo o seu próprio roteiro. Assumir o lápis não é pedir permissão para ser quem você é arrancar a caneta da mão deles e reescrever o final que eles ousaram prever. Você não precisa de um editor, você é o mestre. Cada linha de código da sua nova realidade, cada movimento silencioso que resultou neste choque, foi escrito por você, na calada da noite, com intenção cirúrgica. Você está no controle, e é hora de riscar do seu enredo todos os personagens que só serviam para te diminuir. Seu enredo não é sobre vingança, é sobre evidência. Quando você assumiu o lápis, você não só mudou o texto, mas a tipografia, o ritmo e o gênero da sua vida. Você transformou um drama chato em um épico de ação que ninguém consegue parar de assistir. Eles estão desesperados, folheando as páginas antigas para entender o novo volume, mas a tinta já secou. O que você publicou agora é irreversível. É a sua verdade, crua e sem filtros, e ela tem o peso de uma lei. Você não está mais documentando a vida, você está ditando o legado. Agora que o mundo finalmente aceitou que você detém o poder de escrita, você precisa entender a próxima jogada. Autoria não se trata apenas de escrever, trata-se de saber o que apagar. Você já viu como o seu rascunho final quebrou a realidade deles, mas a verdadeira estratégia do autor não é o que ele publica, é o que ele segura na gaveta. Se a sua revelação inicial foi a ponta do iceberg, como você vai reagir quando o próximo bloco te forçar a decidir qual parte da sua história futura deve permanecer invisível para que a sua soberania seja total? Não se confunda com o barulho lá fora. O que eles estão chamando de desordem, pânico e histeria é apenas a reação calibrada ao seu movimento perfeito.
Você não está no meio de uma confusão. Você está no centro de um palco que demorou anos para ser construído em silêncio. Cada cochicho, cada tentativa desesperada de entender o que acabou de acontecer é apenas o eco da sua verdade que finalmente foi solta. Pare de ver este caos como uma ameaça. Ele é o cenário que valida sua estratégia. Você foi tão preciso que o impacto forçou a quebra da realidade deles. Você não está dançando na bagunça deles. A bagunça deles está dançando na sua batida. É a prova de que sua disciplina funcionou, porque o resultado exato que você buscava era a incredulidade total. Enquanto eles se afogam na necessidade de opinar e tentar desvendar seu passado, você já está operando em uma frequência que eles nem conseguem detectar. Você não precisa gritar para provar quem você é. Seu silêncio foi o período de incubação, e o caos deles é o sinal de que a incubadora se abriu. Você não está reagindo ao mundo, você está redefinindo o mundo. As pessoas que te ignoraram antes só estão desesperadas agora, porque perceberam que não te ignoraram por acaso. Você permitiu que eles o fizessem. Você lhes deu a ilusão de controle até o momento exato em que a cortina se abriu. Assuma a soberania total sobre este momento. Eles não estão julgando você, eles estão tentando se julgar menos, porque a luz do seu sucesso expôs as sombras das limitações deles. O poder que você revelou não é sorte, mas sim o resultado da sua capacidade de suportar a solidão da sua visão. Você usou a descrença deles como combustível e a ignorância alheia como mapa para construir seu próprio império. Agora que a cortina se abriu e eles estão engasgando com a sua verdade, você tem o controle total da narrativa. Mas aqui está a regra inevitável da soberania que poucos estão prontos para te dizer. Quando você projeta um palco tão grande, o preço para mantê-lo não é pago com aplausos. É pago com o sacrifício estratégico e contínuo de algo ainda mais fundamental do que sua antiga identidade. Enquanto eles vasculham o arquivo morto da sua vida, buscando pistas para entender o choque que você causou, você já está acendendo o próximo pavio. Eles tratam a sua verdade como um mistério a ser decifrado, mas você sabe que não é um enigma, é uma força em movimento. Deixe-os revirar o passado, analisar suas postagens antigas e tentar reescrever a narrativa que falhou. A confusão deles não é problema seu, é o preço que pagam por terem julgado o livro pela capa. Você não se transformou para provar nada a eles. Você se revelou porque a armadura anterior não cabia mais na sua expansão. Essa é a soberania, permitir que o mundo veja o relâmpago, mas manter o controle total sobre a tempestade. O poder do seu movimento atual não está naquilo que foi revelado, mas naquilo que você está construindo enquanto a poeira ainda baixa. O seu eu, que quebrou a internet, era apenas o alicerce à prova de conceito. Você não alcançou o pico, você apenas mostrou que o terreno de jogo anterior não existe mais. Deixe-os imitar, deixe-os fazer cópias baratas da sua energia. Eles tentam replicar o resultado, mas ignoram a disciplina silenciosa que você teve para chegar lá. Sua missão é ir além da zona de conforto deles e manter a distância. Enquanto eles planejam como reagir à sua primeira jogada, você já está executando a terceira. Você é o autor, e eles são apenas leitores atrasados. A verdade mais profunda que os assombra não é quem você se tornou, mas o que você provou ser capaz de esconder e construir em silêncio. Eles pensam que ao desvendarem seu passado terão alguma vantagem, mas o seu passado já foi transformado em combustível. O que realmente os aterroriza é a imprevisibilidade do seu futuro. O fato de que você domina a arte de se tornar invisível para aqueles que merecem ser surpreendidos. Se o seu poder de revelação quebrou a realidade deles, imagine o que a próxima jogada, forjada em um silêncio ainda mais profundo, fará.
Você está prestes a descobrir que o controle total não vem de mostrar tudo, mas sim de dominar a arte, de manter a sua força principal completamente fora do alcance deles. Não, você não deve explicações a ninguém. Sua estratégia não é um mapa para ser entregue aos curiosos que zombaram do seu silêncio. Enquanto eles contavam likes e buscavam atenção, você estava construindo sua força em modo furtivo. A sua revelação não foi um convite para o debate, foi uma prova irrefutável do seu poder. Eles não precisam de um manual. Eles precisam aceitar que perderam o controle da narrativa. Sua vida é a resposta, e ela é alta o suficiente para silenciar qualquer dúvida. O foco agora não é consertar a cabeça de quem ficou para trás, mas sim manter a soberania da sua visão. Eles estão em pânico, tentando reencaixar a sua imagem na caixinha de conforto deles. Deixe que se contorçam. Você não pediu a permissão deles para evoluir, e agora você não precisa da aprovação deles para prosperar. O barulho das fofocas e a confusão deles são apenas o ruído de fundo da sua ascensão. O seu único trabalho é avançar sem olhar para trás, validando apenas o que a sua alma sabe que é verdade. Você entregou o choque, mas o verdadeiro divisor de águas é a calma que você mantém enquanto o mundo deles treme. Eles viram o raio. Agora estão tentando entender a tempestade. A revelação foi o evento, mas a gestão do caos que se segue é a verdadeira arte da estratégia. Eles pensam que entendem o seu poder porque viram a ponta do iceberg que você permitiu que fosse vista. Mas se a pequena fração da verdade que você revelou já destruiu as fundações deles, qual é o efeito da força que você ainda mantém guardada? Eles viraram detetives analisando o que passou, mas mal sabem eles que a sua arma mais letal não é o que você revelou, e sim o que você ainda está escondendo. Você não apenas mudou, você executou a versão antiga que implorava por aceitação. Essa versão que vivia no retrovisor, esperando a migalha de aprovação ou o like alheio para se sentir inteira, não serve mais. O que aconteceu na internet foi um funeral, e você foi o coveiro. Você enterrou a pessoa que se fazia de pequena, que diminuía a própria luz só para caber nas caixinhas apertadas que eles construíram para você. Perceba, você não precisou gritar ou debater. Sua nova realidade, construída no silêncio, fala mais alto do que o maior palco que eles poderiam te dar. Sua presença agora é inegável. E isso só foi possível porque você revogou o poder que eles tinham sobre seu valor. O pânico que você está vendo ao seu redor é a prova de que você fez a coisa certa. Eles estão atordoados porque perderam o controle da sua narrativa. A validação deles era, na verdade, uma corda que te prendia. Você cortou essa corda quando decidiu que sua própria aprovação era a única moeda que importava. Você passou anos construindo um império invisível, sem se importar com os aplausos. Agora que você revelou a fundação, eles não conseguem processar que o poder não veio de fora para dentro, mas de dentro para fora. É por isso que você é inatingível. Sua força não depende mais do humor ou da aceitação deles. Sua soberania é a sua nova armadura. A verdadeira execução da sua versão antiga não é o fim, é o início de uma soberania brutal. Você não está mais jogando o jogo deles. Você definiu um novo padrão. E ao fazer isso, criou um abismo entre quem você era e quem você se tornou. O poder de não precisar de ninguém é o poder mais perigoso que existe, porque ele não pode ser comprado ou vendido. Mas agora que você tem essa liberdade radical, precisamos mergulhar na única coisa que permanece obscura para eles, e talvez para você. Como garantir que essa nova autoridade seja inquebrável, mesmo quando os sussurros do passado tentarem voltar. O seu segredo não era um esconderijo, era um arsenal. Durante todo o tempo em que eles estavam ocupados rindo ou minimizando a sua jornada, você estava, na verdade, construindo uma bomba de verdade.
Eles pensaram que sabiam quem você era, baseados na sua versão mais silenciosa e discreta, mas a sua discrição era estratégia pura. Você não revelou a sua identidade de uma vez. Você a soltou com precisão cirúrgica e o impacto quebrou o sistema que eles usaram para te categorizar. Agora, toda a narrativa que eles criaram sobre você está em pedaços. O que você protegeu em silêncio é a prova de que você estava 5 passos à frente o tempo todo, transformando cada crítica e cada desconfiança em combustível para a sua ascensão. Você não precisou gritar. O poder real apenas acontece e o barulho que eles ouvem é o som do mundo deles desmoronando. É fundamental que você entenda, você não deve explicações pela sua própria evolução. Eles estão tentando freneticamente reescrever as memórias, buscando falhas no seu passado para se consolarem. Deixe-os procurar. O seu valor não está nas migalhas que você deu, mas na totalidade que você finalmente revelou. O que você construiu em segredo é irrefutável e intransferível, porque veio da sua alma, e não de uma fórmula barata de sucesso. Eles tentarão copiar o seu estilo, o seu tom, a sua energia, mas falharão miseravelmente. Eles não podem replicar o que foi cultivado na dor e forjado no silêncio. Você não é um produto que se copia, você é o original, o único com o mapa da própria jornada. Você é o arquiteto, e eles são apenas espectadores confusos na plateia do seu próprio show. A verdade é que o que você acabou de testemunhar e realizar é apenas o primeiro movimento de uma guerra muito maior. Enquanto o mundo está em choque com a revelação, pensando que viram todo o seu potencial, você sabe que isso foi apenas a ponta do iceberg da sua verdade. O poder que você conquistou agora não é apenas sobre o que você mostrou, mas sobre o controle total do que você ainda está escondendo. Afinal, se um vislumbre da sua verdade já quebrou a realidade deles, imagine o que acontece quando você decide transformar o silêncio que sobrou na arma mais silenciosa e letal de todas, aquela que opera sem que ninguém perceba. O barulho que você ouve agora são eles, desesperados, batendo na sua porta. Querem entender, querem ter acesso de novo à pessoa que eles pensavam que controlavam. Mas a ironia é perfeita. A porta é a mesma, mas a fechadura é nova. E quem trocou a chave e o segredo foi você. Você deixou de ser um livro aberto para ser uma fortaleza. Sua transformação não foi para impressionar, foi para proteger a versão mais real de si mesmo do julgamento e da inveja deles. Você não precisa mais da aprovação deles para existir, e essa é a única verdade que realmente os assusta, porque retira deles qualquer vestígio de poder sobre o seu destino. Enquanto eles estavam ocupados fofocando e contando likes, você estava construindo sua força em silêncio absoluto. Eles pensaram que tinham o mapa da sua vida, mas você estava escrevendo uma nova terra. A identidade que você revelou não foi um show, foi um cálculo preciso. Você permitiu que vissem apenas o que era necessário para implodir a mentira que eles construíram sobre você. A mente deles está estilhaçada, porque você provou que o poder não está em gritar, mas em se tornar inegável. Agora, eles não estão apenas reagindo a você. Eles estão tentando desesperadamente recuperar o controle de uma narrativa que você já roubou. E o desespero deles é o seu troféu silencioso. Entenda, a sua soberania reside justamente no que você não precisa explicar. O que eles viram foi o resultado final de anos de trabalho silencioso, a ponta do iceberg que afundou a arrogância deles. Mas a parte mais perigosa do seu poder não é o que já foi revelado, é o que você ainda guarda na sua manga, aquela próxima jogada que nem o algoritmo consegue prever. Você mostrou o gigante, mas mal viram a sombra da sua próxima forma. E se eu te disser que a verdadeira quebra de realidade não foi o que você revelou, mas sim a verdade brutal que você escondeu sobre quem você será amanhã?
Eles achavam que você era um rascunho, uma versão incompleta. Agora, a sua sombra do passado é o gatilho da dúvida mais profunda que eles sentem. Você não estava se escondendo, estava se calibrando. Seu silêncio não era fraqueza, mas a pressão necessária para a explosão. Eles riram do seu processo, mas agora engolem seco ao verem o produto final. Cada zombaria que você ouviu virou prova de que eles não tinham visão. Você não precisa provar nada. Apenas o seu surgimento já quebrou o espelho que refletia a arrogância deles, fazendo com que questionem toda a realidade que construíram sem você. A paranoia deles é a sua prova de controle. Eles não conseguem dormir, imaginando o que mais você preparou em segredo. Seus grupos de conversa estão em polvorosa, tentando reescrever a história para se encaixar no seu novo tamanho. Mas a verdade é que você roubou o roteiro. Você não se tornou apenas alguém de interesse. Você se tornou o evento que define a linha do tempo. Deixe que eles se agarrem às velhas histórias e fofocas. Isso só mostra que eles estão presos no passado, procurando a versão pequena de você que não existe mais. Você não precisa responder às suas perguntas. A sua existência inegável é a resposta mais alta. Você parou de buscar aplausos e começou a buscar impacto. O que você acabou de revelar não é o final da sua jornada, é o ponto de não retorno. O mundo agora está dividido entre quem te viu crescer e quem está desesperado para te alcançar. Mas o seu foco não pode mais ser a reação deles. Sua energia precisa estar no próximo movimento, aquele que nem mesmo você ousou sonhar até agora. Eles viram a superfície, mas não sentiram a profundidade. O que acontecerá quando eles perceberem que você não apenas se libertou, mas também abriu um portal para um futuro que eles não têm passaporte? Você não passou por toda a disciplina e sacrifício em silêncio para ganhar a aprovação superficial de quem sempre duvidou. Entenda bem, o objetivo nunca foi impressionar as pessoas que construíram a mentira sobre quem você era. Sua evolução foi uma necessidade interna, não um pedido de validação. A confusão e o pânico que eles sentem agora não são sobre o que você fez, mas sobre o que você se tornou. Uma força que não cabe mais nas caixinhas limitadas do julgamento deles. Você não precisou de um palco, você se transformou no próprio evento. E para quem nunca teve a coragem de olhar para dentro, testemunhar sua soberania é o equivalente a perder o chão. Você fez isso por si mesmo, para cumprir o contrato que fez com a sua alma de se tornar imparável, e não para acalentar os egos alheios. Enquanto eles gastavam energia em medir o clout e fazer o máximo de barulho possível, você estava calibrando sua frequência, afiando sua estratégia e construindo seu império em uma dimensão que eles sequer podiam perceber. O que eles tentam copiar agora não é o seu sucesso, mas o eco da sua disciplina. Eles procuram um truque, uma fórmula mágica, mas a magia reside na sua paciência de se recusar a ser contaminado pelo drama e pela mediocridade. Você não precisa diminuir o ritmo para que eles entendam. O imparável não espera. Você estabeleceu um novo padrão e enquanto eles estão lutando para reescrever as regras do jogo, você já está jogando em um tabuleiro que eles nem sabiam que existia. Mantenha o foco. O ruído deles é apenas a prova irrefutável de que sua estratégia de silêncio foi a única jogada mestra. Sua revelação não foi um fim, mas um aviso solene. O mundo que eles conheciam, aquele onde podiam ignorar ou diminuir você, está morto. Você não precisa se explicar para quem mal consegue explicar a própria reação. Apenas caminhe, pois a sua presença agora é a única verdade inegável na sala. Sua quietude é mais ensurdecedora do que toda a confusão deles. Você lhes mostrou a ponta do iceberg da sua verdade e o pânico se instalou. Mas agora a questão fundamental não é o que você revelou. É o que acontecerá quando eles finalmente entenderem que o que viram até agora
foi apenas você aquecendo, e que o próximo passo não será sobre evolução, mas sobre o exercício total e frio do seu poder. Você não está mais caminhando, você está desfilando sobre as ruínas das expectativas deles. O jogo mudou de patamar, mas a verdade é que você não pediu permissão para reescrever as regras. Você simplesmente se tornou o novo livro de instruções. Lembra de quando eles tentavam te encaixar em caixas pequenas? Isso acabou. A sua revelação não foi um acidente de percurso, foi o martelo que quebrou o molde antigo. Agora, quando você entra em qualquer ambiente, a energia cede espaço. Você não precisa gritar ou se justificar. Sua presença é o argumento. O mundo que antes te via como uma sombra, agora vê o gigante que você sempre foi. E essa visão é irreversível. Você é a prova viva de que a discrição é a arma mais potente. A confusão deles não é sobre quem você é, mas sobre o controle que eles pensavam ter sobre a sua história. Eles estavam ocupados contando curtidas e criando drama, enquanto você estava construindo um império de silêncio. Eles pensaram que te ignorar era poder, mas você usou essa ignorância como escudo. Cada piada que fizeram, cada subestimação, era apenas um tijolo que você usava para subir ainda mais alto. Você não precisou de holofotes. Você se tornou o sol. O pânico que você vê agora nas redes não é raiva. É a dor de perceber que perderam a chance de estar ao lado de alguém que cresceu sem a validação deles. Você não precisou de permissão para evoluir. Você apenas fez, e essa soberania é a sua maior vitória. Eles estão tentando desesperadamente decifrar seu último movimento, analisando cada detalhe da sua revelação como se fosse um código secreto. Eles acreditam que o trabalho pesado acabou. Mas a grande ironia é que, para quem opera no nível de mestre, a revelação é apenas o fim do aquecimento. A estratégia não reside em mostrar tudo de uma vez, mas em controlar a frequência de choque. Você deu a eles um vislumbre e o sistema quebrou. Então, se o seu poder é tão vasto que a simples existência estilhaçou a realidade deles, o que acontece quando você decide que é hora de retirar o vislumbre? A sua vitória é inegociável, pois o eu que você revelou não é apenas um sucesso, é a realidade que quebrou a simulação que eles construíram. O jogo deles acabou porque a verdade que você mostrou é indestrutível. Este é o seu momento profético. O seu poder não pode mais ser contido ou minimizado, e quem tentou te diminuir agora está preso em um mundo onde você é o gigante. Se você aceita esta declaração e sela a verdade que te libertou, curta o vídeo e se inscreva no canal para que essa força cresça. Para confirmar que a sua vitória é final e o seu novo futuro é irreversível, comente agora o código 77. E por último, compartilhe esta mensagem para que mais pessoas acordem e quebrem as mentiras que as prendem.